Veja os assuntos em destaque nesta edição da PCD TV. Como a odontologia pode atuar nas áreas criminal, trabalhista e civil. O passado e o presente da periodontia no encontro em Campinas. Está no ar mais uma PCD TV. Boa noite. Muita gente acha que a odontologia legal está ligada apenas ao trabalho de reconhecimento de pessoas mortas através da arcada dentária. Em nossa entrevista com o professor Dr. Moacir da Silva, titular de odontologia legal da FOUSP, você vai saber as áreas de atuação dos odontologistas. Como é que é a atividade do odontologista na área civil? Bom, em primeiro lugar, é interessante esclarecer que toda essa atividade é regulamentada por lei, entende? Então, a lei que regulamenta a odontologia no Brasil, ela diz que ao cirurgião dentista compete a perícia na área civil, criminal, trabalhista e sede administrativa. Na área civil, como o próprio nome diz, na área de direito, que é as relações entre as pessoas. Então, quando um paciente faz um trabalho com um dentista, é estabelecido um contrato chamado, na área jurídica, de contrato de locação de serviços. Então, se de repente alguma coisa não ficar bem, né, o paciente não está contente, ou então o paciente também pode, às vezes, por qualquer razão, não cumprir sua obrigação com o dentista, esse processo vai para o fórum. E lá no fórum, evidentemente, o juiz, como o juiz é um bacharel em direito, ele vai solicitar auxílio de um perito, que no caso é um cirurgião dentista que vai tentar esclarecer os fatos para o juiz. E na área trabalhista, como é que ela se dá? Na área trabalhista, da mesma forma, veja, se o indivíduo tem um trabalho, né, e nesse trabalho, vamos dizer, o indivíduo está trabalhando com torno, por exemplo, né, de repente escapa a ferramenta que ele está torneando, lhe atinge a face. Atingindo a face, pode dar problema na maxila, na mandíbula, nos dentes. E quem é que pode avaliar que tipo de indenização? É o cirurgião dentista. Tá certo. Perfeito. Na área civil seriam contratos, só para entender melhor, doutor, seriam contratos particulares, né? De consultório Sim, mesmo? de consultório. De consultório ou de empresas também. Quer Como dizer, é, por veja exemplo? bem, se eu faço um trabalho odontológico num serviço público e, de repente, alguma coisa de errado possa ocorrer, eu tenho o direito de acionar o Estado, né, contra isso, não tenha dúvida. Isso aí seria na área civil também. Tá. E como é que se dá a atividade na área criminal? Bom, Por sinal, uma atividade nova hoje. Na área criminal, veja bem, na área criminal, o que eu gostaria de deixar bem claro é que normalmente, quando se fala em odontologia legal, já vem aquela ideia de cadáver, né? Cadáver carbonizado, tá? Sem dúvida. Mas na realidade, o que mais se faz na área criminal é lesões corporais. Por exemplo? Ou seja, 90% é lesões corporais, 10% é identificação. O que é lesão corporal? Veja bem, você pode ter um acidente de trânsito, alguém provoca um abalroamento, colide com outro carro, e de repente o outro está sem o cinto de segurança, ele é projetado contra o painel para-brisa. E ocorre o quê? Uma fratura de maxila, dente, mandíbula. Muito bem, ocorreu isso. O que aconteceu? Alguém provocou aquela lesão. Esse indivíduo pode ir numa delegacia, fazer a queixa no BO, entende? Vai ser aberto um inquérito policial e a vítima vai ser encaminhada ao IML. Sendo encaminhada ao IML, quem é que tem condição de dar o enquadramento dessa lesão do ponto de vista jurídico? Tem que ser um cirurgião dentista, porque ele vai enquadrar no artigo 129 do Código Penal para dizer se aquela lesão é leve, se ela é grave ou se ela é gravíssima. Isso num acidente. Na área criminal também, o indivíduo, vamos brincar, né? Ele está andando com a namorada na rua, alguém mexe com a namorada dele, então sai uma briga, né? Então vai ter uma agressão. O que o indivíduo tenta fazer na agressão? Ele quer bater aonde? No rosto da vítima, do outro, do desafeto. E batendo no rosto, pode haver estrago para a vida. Esse indivíduo que foi agredido, ele pode mover uma ação penal em cima do agressor. Quem é que vai dizer da lesão? Então, veja, são coisas que muita gente, às vezes, desconhece a possibilidade de entrar com uma ação desse tipo. Essas três áreas, de alguma maneira, não vieram caminhando juntas. Como é que foi todo esse processo de encaminhamento? A criminal sempre teve mais evidência. Daqui a pouco a gente pode falar na parte de identificação, é o que chama a atenção, quer dizer, caiu o avião da TAM.
Então precisa identificar aqueles cadáveres, né? Então tem um cadáver de uma ossada, então alguém tem que fazer aquela identificação. Então é o que chama mais atenção, que dá mais, vamos dizer, dá mais ibope, né? Mas na realidade, o que está crescendo um pouco é justamente na área civil. Por que que eu digo isso? Porque de repente nós temos aí um Código de Defesa do Consumidor. Esse Código de Defesa do Consumidor, hoje qualquer dona de casa vai no supermercado, né? Compra um pacotinho de manteiga, ela vai ver a data, né? Então, quer dizer, o Brasil não é uma ilha isolada do mundo, quer dizer, então, as coisas que aconteceram no primeiro mundo acabam acontecendo aqui. Então, o paciente também torna-se mais exigente, né? E sendo mais exigente, muitas vezes ele começa a reclamar. Não que todas as queixas são fundamentadas. Tem muita queixa também que, às vezes, devido àquela imagem que o dentista tem, que ele ganha muito dinheiro, que perante a população... Ainda? A população acha isso porque, sabe o que acontece, Leila? Só quem está na área sabe qual é o custo operacional. Hoje eu não faço mais consultório, mas quando eu fazia consultório, o custo operacional, vamos dizer, era meu custo básico para produzir alguma coisa era de 58%. Então, se eu cobrasse 100, 58 era custo. Mas o paciente, ele está pagando 100. E qual é o raciocínio dele? Puxa, o Moacir, né, no fim do dia, 10 pacientes, ele está com o bolso... Então tem essa ideia, quer dizer, é uma ideia que a população tem, que o dentista ganha dinheiro fácil. Então, por que isso? Porque muitas vezes, muitas ações também são ações, vamos dizer, de má fé, tentando extorquir dinheiro do profissional. De que forma a documentação adequada significa segurança para o cliente e para o profissional? Hoje em dia, eu costumo dizer o seguinte, normalmente o dentista fazia aquela fichinha, né? Hoje em dia eu digo que ele tem que fazer um prontuário do paciente, seja no serviço público, seja em odontologia de convênio, seja em clínica particular, é necessário que o colega se documente adequadamente. Tanto para que ele se proteja, vamos dizer, do ponto de vista de um processo, para ele ter documentado as coisas, como do ponto de vista também de uma eventual utilização dessa documentação numa identificação do paciente. Então eu recomendo, primeiro, ficha com 2 odontogramas, ou seja, como o paciente chega no consultório e como o paciente sai do consultório. Eu recomendo um plano de tratamento com alternativas de tratamento. Ou seja, eu tenho que propor aquilo que eu acho melhor para o paciente, mas às vezes o paciente fala, não tenho condição de fazer. Então ele tem que registrar o que ele propôs, adequado, e partir para uma outra alternativa que é mais tranquila, para uma terceira, para uma quarta, desde que ele respeite o limite técnico e biológico. Ele nunca deve ultrapassar esse limite técnico e biológico. Não é porque o paciente não tem, não é que ele vai fazer uma coisa que não sirva do ponto de vista. A anamnese, é muito importante que o paciente ele tenha, o paciente informe ao profissional as suas condições de saúde. Isso eu acho que ele não pode deixar de fazer isso, porque ele cirurgião dentista, é um profissional da área de saúde. E na minha vivência tem casos de óbito, inclusive, né, durante o tratamento, por às vezes negligenciar nesse aspecto, né. Por outro lado, ele precisa fazer receitas muito bem legíveis, porque às vezes quem vai vender o medicamento não é um farmacêutico, é um balconista de farmácia. Ele precisa fazer, quando redigir um atestado, também legível, uma coisa bem adequada, né? Os modelos, se não puder guardar os modelos, deve fotografar, fazer xerox do modelo. As recomendações pós-operatórias devem ser com cópia, que o paciente assina que recebeu. Orientação sobre higienização da mesma forma, entende? Radiografias devem ser bem reveladas e bem fixadas. Então, são cuidados que são importantes para o profissional, mas são importantes para o paciente também, que ele está sendo bem orientado naquele seu tratamento. As novas tecnologias podem facilitar a vida do profissional nesse aspecto? A nova tecnologia vai ser o uso do computador, que eu acho que ele pode, mas é que na justiça você precisa ter o documento. Então não adianta deixar guardado em disquete, por exemplo.
é importante que seja documentada, porque se tiver um problema na justiça, as provas nos autos têm que ser provas materiais. Mas o computador, então, na verdade, ele só facilitaria do Ele ponto de vista de agilizar. né? Agiliza, não tem dúvida. Eu acho que veio beneficiar bastante, não há dúvida. Doutor, agora o acadêmico que pretende seguir carreira na área, Sim. ele tem quais opções de graduação? Olha, a parte legal, ela é parte do currículo mínimo do Ministério da Educação. É parte do currículo mínimo. Eu falo até Ministério da Educação porque eu detesto quando fala MEC. Porque o MEC é uma coisa do passado, era Ministério da Educação e Cultura. Hoje é MED, né? Ministério da Educação e do Esporte. Mas a gente vê aí até nas partes oficiais, MEC, é um negócio que realmente me incomoda, né? Mas o Ministério da Educação tem normas, evidentemente, do currículo mínimo. Evidentemente, todo currículo mínimo tem lá a parte ética e legal da profissão. Só que, Leila, infelizmente, eu sou obrigado a dizer uma coisa. Das 90 escolas que eu posso dizer para você no fim do ano passado, hoje, se me perguntar quantas escolas tem, eu não sei. Abriram várias. Mas dessas 90, 92 que existiam, somente em 16 eu tinha gente capacitada para dar essa matéria. Infelizmente. Porque é por isso que nós estamos tentando formar professores dessa área nos cursos de pós-graduação, que é um dos lugares é aqui na USP e outro lugar na Unicamp com o professor Daruge. Isso em função mesmo da própria área tá ganhando mais espaço agora. Sim, não é isso, doutor? Essa falta lógico. Houve aí especialistas houve aí profissionais. uma evolução recentemente, é verdade. Tá certo. E de pós-graduação? Quais são as possibilidades? A pós-graduação, no momento, só 2 lugares. Para fazer mestrado e doutorado, só 2 lugares. Só na Unicamp, com o professor Daruge, Eduardo Daruge, que é professor lá da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, e aqui em São Paulo, no nosso departamento. São os 2 únicos lugares que você tem pós-graduação. Agora, especialização, no momento, para fazer especialização, no momento só está funcionando aqui em São Paulo. Em 35 anos, este é o segundo livro de odontologia social publicado no Brasil. Por que essa distância entre uma publicação e outra? Aí tem um fato curioso. Quando foi em 1988, eu entrei para tempo integral na universidade. E eu, como proposta, você é obrigado a apresentar alguma coisa para a universidade. Então, a minha proposta foi escrever um livro. Só que quando chegou na administração da universidade, não, livro não serve, tem que ser um plano de pesquisa. E aí eu me desanimei um pouquinho e parei, sabe? E vim só agora em 97 que eu tomei fôlego junto com os colegas do departamento e resolvemos fazer o livro junto com a colaboração de vários docentes aqui do departamento. Mas já podia ter sido feito isso em 88 se a universidade tivesse me facilitado um pouquinho. Eu gostaria que o senhor traçasse um paralelo dessa trajetória da odontologia legal no Brasil e no exterior. No exterior você tem publicações na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão. Ela sempre foi levada assim, porque realmente é uma área muito específica. Eu costumo dizer, para que seja feita a justiça de uma maneira geral, tem que ter a participação do cirurgião dentista, que é alguém que domina essa área. Não é que eu queira falar que o médico... Não é. O médico legista tem seu campo. Mas o odontologista, ele tem um domínio maior dessa área. Não tenha dúvida em oclusão. Quer dizer, para eu poder classificar uma lesão, eu tenho que dominar a oclusão dentária, né? Senão a gente não tem. Não que o médico não... Mas é que ele não é o campo dele. Como eu também não vou entrar no campo médico. Mas eu costumo dizer que o trabalho associado do médico e do dentista no estudo médico legal só vai levar a benefício da justiça, só isso. Voltando um pouquinho atrás, doutor Maciel, como é que foi essa sua experiência no caso do nazista Joseph Mengele? Foi assim uma experiência, nós éramos 5 médicos, né? E 2 cirurgiões dentistas trabalhando, eu e o Dr. Carlos Valério. Foi um trabalho de 1 mês de trabalho, direto. Nós éramos 7 peritos oficiais, então, pessoal do Instituto Médico Legal aqui de São Paulo, né? E nós aqui da universidade, né? Estes
estes 7 peritos eram oficiais. E nós tínhamos mais 10 peritos observadores que eram do Centro Simon Wiesenthal de Israel, dos Estados Unidos e da Alemanha. Então foi um trabalho feito em partes, quer dizer, primeiro diagnóstico do sexo da ossada, depois estatura da ossada, depois idade daquela ossada, depois o grupo étnico daquela ossada, depois o biótipo daquela... Então foram todos trabalhos por partes em que nós fazíamos o trabalho e os peritos estrangeiros observavam e depois nós discutíamos entre si. Quando nós terminamos tudo, depois de muito tempo de trabalho, foi um mês assim, manhã, tarde, noite, madrugada, né? Porque era muita pressão em cima, né? Aí nós reunimos na época o Dr. Romeu Tuma, era o superintendente da Polícia Federal em São Paulo, reunimos no seu gabinete, né? E cada um de nós expôs a metodologia que foi feita, perante todos, para haver discussão. Aí entramos numa conclusão, está identificado. Foi quando nós assinamos o laudo. Mas depois de muito trabalho. Depois de muito trabalho. Eu gostaria de saber um pouquinho esse seu compêndio de odontologia legal. O que pode ser encontrado? Bom, ele tem, evidentemente, uma parte muito específica pericial. Mas, porém, ele é um livro que serve para qualquer cirurgião dentista em qualquer especialidade. Porque ele tem aí a parte de atendimento a pacientes especiais, por exemplo, como é que se deve fazer um atendimento para um HIV positivo. Ele tem toda a parte do Código de Defesa do Consumidor. Ele traz todo o problema do exercício da profissão, a parte de documentação que eu estava falando agora há pouco, está todo aí, como é que se deve se documentar, né? Então tem uma parte que eu chamo, parte que engloba a atividade do cirurgião dentista na sociedade e tem uma parte pericial específica, que é justamente a parte que alguém que vai fazer especialidade ou o professor da área fazer uma pós-graduação, aí ele precisa conhecer profundamente essa parte. Para você ter uma ideia, o curso de pós-graduação, de especialização nosso, são 540 horas de curso para formar um odontologista. Parece brincadeira, né? Se fosse só para identificar cadáver, não precisava isso. Um histórico da regulamentação da odontologia legal no país. Olha, se você me perguntar hoje quanto tempo tem a odontologia institucionalizada no país, eu vou dizer que são 113 anos. O que aconteceu? Em 1884, na Faculdade de Medicina da Bahia e na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, era criado o curso de odontologia. Você vê, são 113 anos seguindo uma orientação europeia. E na Europa, ainda hoje, você encontra o indivíduo para fazer odontologia tem que fazer medicina. Não é, agora já em Portugal já não é assim, né? Na Espanha também não, já começaram a bagunçar lá na Europa também. Aí acontece o seguinte, por outro lado, a primeira lei regulamentando a odontologia no Brasil, que regulamentou a profissão de cirurgião dentista, ela é de 1951. Posso te dar até o número da lei, Lei 1314, 17 de janeiro de 51. Né? Então foi a primeira lei, veja, Leila, são 46 anos apenas de regulamentação específica, é um pouco, muito pouco. Então o que aconteceu com a odontologia? A odontologia, ela teve uma evolução técnica científica muito grande, de 60 para cá. De 1960 para cá, nós tivemos uma evolução. Do ponto de vista institucional, ainda a gente encontra certas barreiras. Quantas vezes, às vezes, um colega faz uma determinada receita e cria problema na farmácia? Quantas vezes ele não dá um atestado, às vezes, e cria problema... Atestado odontológico vale, entende? E vale, é por lei, entende? Quantas vezes você tem toda a capacidade de fazer cirurgia bucomaxilofacial e certos hospitais criam problemas? Então, a gente encontra, às vezes... Outro dia teve um absurdo. Num determinado hospital aqui da Grande São Paulo, uma enfermeira padrão resolveu colocar na farmácia do hospital: o cirurgião dentista só pode receitar analgésico. Ela desconhece totalmente a competência do cirurgião dentista, a nossa capacidade, né? Mas, entende, do ponto de vista institucional, devido a esse pouco tempo, ainda a gente tem uns tropeços no dia a dia. Mas do ponto de vista científico e técnico, a odontologia eu digo que ela tem o mesmo nível em qualquer parte do mundo.
A unidade entre a classe odontológica e a dos protéticos dentários. Isso ficou claro durante o 5º Congresso dos Técnicos em Prótese Dentária, realizado em São Paulo. Os presidentes da PCD, Rafael Baldassi Filho, e do Congresso, Ciro Chiatacchi, falaram sobre a união destes profissionais. Nós temos absoluta certeza da unidade que deve existir entre as atividades ligadas à saúde. Nós queremos que, dentro do problema saúde, dentistas, técnicos em prótese e técnicos em higiene dental se deem as mãos, formando equipes para que nós possamos cada vez mais trabalhar para a saúde da população no país. A associação iniciou, sim, um movimento que é necessário que todos os protéticos embarquem, todos os protéticos sintam, que é exatamente esta aglutinação em termos de classe, em termos de unidade daqueles que se dedicam à saúde bucal. Quando, por intermédio da associação, está proposta uma mudança de legislação. Nós desejamos, dentro dos conselhos de odontologia, seja do Conselho Federal ou dos conselhos regionais, a presença do técnico em prótese dental, a presença do técnico de higiene dental, para que não fique apenas na contribuição, e sim a contribuição necessária do seu saber, da sua experiência, enfim, da sua participação efetiva, para que nós realmente nos tornemos um único bloco, no sentido de podermos oferecer cada vez melhores condições à saúde da população paulista e brasileira. Agradeço, o Dr. Rafael Baldassi, que tem dado essa oportunidade para a gente, junto à classe protética odontológica, esse casamento perfeito, acho que é bem o que nós interessamos sempre. Eu venho pensando nisso há mais de 20 anos e, de repente, aconteceu a oportunidade de conseguir realmente estar junto e executar um trabalho que tem a finalidade que é atender a necessidade de sobrevivência e evolução do próprio ser humano. Então, é em cima disso que nós estamos realizando esse congresso. Por razões éticas, não podemos informar telefone e endereço dos profissionais que participam deste programa. Se você tiver alguma dúvida e quiser mais esclarecimentos sobre os temas abordados aqui na PCD TV, ligue para o número 011 6950 3612. Faça também a sugestão de temas que possam contribuir com a classe odontológica. Anote de novo o número 011 6950 3612. A periodontia foi tema de um encontro no último mês de outubro em Campinas. Os participantes tiveram a oportunidade de discutir as principais doenças periodontais e também as vantagens e limitações das terapias conservadora e cirúrgica. Num primeiro momento, existiam grupos absolutamente distintos, cirúrgicos e conservadores, onde o grupo conservador buscava o tratamento operando muito pouco. E o grupo cirúrgico praticamente não admitia um tratamento da doença periodontal sem operar, sem cirurgia. Mas na medida que o conhecimento foi evoluindo, nós estamos vendo hoje quase que uma confluência de opiniões. O grupo cirúrgico parece que tende a operar cada vez menos e o grupo conservador continua operando muito pouco e aprimorando a maneira de tratar a doença sem ou quase sem cirurgia. E com isso, eu acho que nós vamos ganhando cada vez mais com relação ao conhecimento e à abordagem dessas doenças, e é uma decorrência da própria evolução do conhecimento científico, como eu falei na área médica. Hoje, cada vez se faz menos cirurgias e se faz cirurgias mais restritas, se abre menos pacientes, se corta menos. A mesma coisa acontece no campo da periodontia, da doença de gengiva, da doença periodontal, não só porque a gente conhece mais o tratamento e a doença, como também a gente cada vez pode interferir mais em evitá-la. A terapia conservadora, como toda classe de terapia, requer um treinamento, um ensinamento intensivo, muito bem direcionado para cada aluno. Na nossa escola, desde que o aluno entra no segundo semestre do segundo ano, ele já tem um treinamento em laboratório. Ele já aprende como manusear os instrumentos, como afiar os instrumentos, como fazer uma raspagem manequim e, sobretudo, antes de tudo, ele aprende como cuidar dos seus dentes a nível de higiene bucal. Ele aprende
como ele consegue uma saúde bucal para a sua gengiva, para os seus dentes, para depois, à medida que ele tem essa conscientização, ele poder passar para os seus pacientes. Como formador de opiniões da EAP e como vice-presidente da PCD, o senhor acredita que essa terapia conservadora deveria ser mais divulgada? Já existe essa tendência hoje de poder utilizarmos dos nossos veículos de divulgação, principalmente no nosso jornal, que chega a 136 mil dentistas no país, a nossa revista de altíssima qualidade, e que nós procuramos trazer novas informações, novas visões do que seja este conceito de formação de opinião profissional, formação de um profissional com uma outra visão da odontologia, e provavelmente a gente já esteja programando, inclusive, algum curso para o próximo ano a respeito de promoção de saúde bucal. Durante o encontro, os pioneiros da periodontia, professores doutores Antônio Césio Pádua de Lima, Rugerpe Antônio Pereira, Paulo Pereira Louro Filho e Moisés Moreinos foram homenageados com a gravação de um vídeo. Mesmo inscrito, você precisa confirmar a sua participação no 18º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo. Anote a dica da assessora especial do Congresso, Dora Maria Di. Quero lembrar a você, colega, que apesar da adesão ser gratuita, você precisa confirmá-la. Para isto, diz que 0800 12 85 55. A ligação também é de graça. Na próxima semana, temos encontro marcado aqui na PCD TV. Terça-feira que vem, 9h30 da noite, pela Rede Vida de Televisão. Boa noite e até lá.